Bem-vindo ao curso de Programação Orientada a Objetos. É um curso que eu desenhei para vocês para a apresentação do paradigma, né, de Programação Orientada a Objetos, portanto é um curso de uma visão geral, até pelo contexto em que esse curso está sendo ofertado. Os exemplos práticos que a gente vai ver durante as aulas serão através das linguagens Java e Python, propositalmente escolhidas por conta da popularidade que bem, primeiro de Java, que é uma linguagem ainda muito popular e bastante utilizada, né, no meio acadêmico e na indústria, e o Python, que vem ganhando popularidade nos últimos anos, né? Então, foi propositalmente escolhidos e ambos dão suporte para esse conceito de programação orientada a objetos, por isso elas foram escolhidas. Esse curso foi organizado em 5 momentos. No primeiro momento, que é o objetivo dessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o conceito de programação imperativa e comparar esse conceito com o de programação orientada a objetos, né? Então, vocês vão tentar, com exemplos práticos, identificar as semelhanças e diferenças entre os dois paradigmas. Vocês vão perceber que a forma de pensar orientada a objeto é diferente de imperativa, mas a programação orientada a objeto contém dentro dela a programação imperativa. Vocês vão perceber isso com os exemplos. Em seguida, seria a próxima aula, eu vou falar sobre aprofundar os conceitos, falar sobre classe e objetos e aprofundar esses conceitos, através da demonstração dos conceitos de atributos e métodos, em seguida encapsulamento e modificadores de acesso. Encapsulamento é um conceito não necessariamente de orientação a objeto, mas faz parte do paradigma de programação orientada a objeto e por isso dar um destaque a ele nesse momento e especialmente falar sobre os modificadores de acesso, como eles são suportados ou implementados nas linguagens Java e Python. Né? Falar sobre sobrecarga de métodos. Então aí eu fecho a definição geral dos conceitos de classe e de objeto. Em seguida eu passo por um conceito que é muito popular. Normalmente quando se fala em programação orientada a objeto, o primeiro conceito que se lembra é o de herança. Vou falar sobre construtores e sobre a escrita de métodos. Em seguida, sobre polimorfismo. No caso de orientação a objeto, existe um tipo especial de polimorfismo que necessariamente essa linguagem, para ser chamada de orientada a objeto, deve implementar. E vou encerrar o curso, como falei, são 5 momentos do curso, com os conceitos de classe abstrata e interfaces. Ok, vamos começar com a parte que é o objetivo da aula de hoje, que é a programação orientada a objetos. Eu dividi em 4 momentos essa aula de hoje. Eu vou falar sobre programação imperativa, mostrar um código feito tanto em Java quanto em Python, utilizando um programa imperativo. Falar sobre o conceito de programação orientada a objeto, de uma forma bem abstrata, geral. Esse é o primeiro contato que vocês vão ter com esse conceito. E demonstrar um código também escrito em Java e Python para vocês entenderem a diferença entre programação imperativa e orientada a objetos. Eu vou começar com a programação imperativa. Antes de seguir o que está aqui no slide, deixa eu abrir para vocês aqui o conceito. Eu faço muito isso, tá? Pessoalmente, não necessariamente durante as aulas, mas eu gosto muito de comparar, de pesquisar a definição no dicionário dos termos que a gente está utilizando, ou que utiliza na literatura, enfim, nos textos que estão disponíveis aí sobre qualquer assunto, né? Então, no caso, eu quero falar para vocês sobre programação imperativa e eu quero extrair para vocês o que significa, por que se chama de programação imperativa a partir do termo imperativo, né? Imperativo, como vocês estão vendo aí, é algo que impera ou manda. Então, é um verbo que exprime ordem. Como vocês podem ver bem aqui, ó, exprime ordem, né? Isso é o que caracteriza a programação imperativa, ou seja, um conjunto de ordens. Então, voltando lá para o nosso slide, então, programas imperativos são uma sequência de comandos para um computador executar, ou seja, uma sequência de ordens. Então, o comando é faça isso, faça aquilo. Se for verdade, faça isso. Se for falsidade, faça aquilo outro. Então, assim, enquanto for verdade, execute esses comandos. Então, se vocês forem ver pela definição, converge totalmente com o que vocês viram nas disciplinas de técnicas de programação 1 e técnicas de programação 2, tá? Bem, programação imperativa é um paradigma de programação que descreve a computação como ações, enunciados ou comandos que mudam o estado de um programa. Quando a gente fala mudar o estado de um programa, eu quero que vocês entendam o seguinte, que um programa ele
manipula, exibe, cria, altera o estado de variáveis, né? Então, quando a gente fala mudar o estado de um programa, significa enxergar as variáveis que tem dentro desse programa e todas as alterações que podem acontecer nessas variáveis. Um programa de computador, ele tem esse propósito, né, de manipular essas variáveis, portanto mudar o estado do programa à medida que essas variáveis estão mudando os seus valores também. Isso é a programação imperativa. Um exemplo aqui, escrito em Java, de um programa imperativo. Esse programa aqui exibe a informação se um aluno foi aprovado ou não, baseado nas notas do NAP 1, aqui eu chamei de nota 1 e nota 2, tá? Perdão. Então vocês estão vendo aqui no programa, deixa eu abrir o destaque aqui. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, um programa normalmente tem entrada de dados, aqui, essa linha, a linha 6, né? Ele tem linha 6 e linha 8, tá? São as duas linhas que falam sobre entrada de dados. Linha 10 também fala sobre entrada de dados. Então, perceba que o comando é o next double. Então, aqui eu estou lendo dados e eu estou manipulando esses dados. Ou seja, o cálculo da média é baseado nos dados que eu li nas linhas 8 e 10. No caso de Java, existe essa linha mágica para eu poder criar um recurso de entrada de dados. Tá? Esse scanner é uma classe que serve para isso. Opa. Então aqui a classe scanner, que vocês estão vendo. Eu uso variáveis aqui, ó, nota 1, nota 2, média. Estou manipulando a média a partir das notas 1 e 2, ou seja, o cálculo é a soma dos dois valores dividido por 2. E aqui uma condição que eu imprimo a mensagem aprovado ou imprimo a mensagem vai para a recuperação, dependendo do valor dessa média. Então, esse aqui é um exemplo de programa imperativo. Por que imperativo? Conjunto de ordens. Ó. Imprime a palavra Olá Mundo. Imprima. Prepare um objeto para poder fazer entrada de dados. Imprima a mensagem qual a sua nota na primeira prova. Leia essa informação do usuário. Imprima a mensagem qual a sua nota na segunda prova. Leia essa informação do usuário. Calcule a média. E, por fim, se essa média for maior do que 6, imprime aprovado. Se não, imprime e vai para a recuperação. Ordens, tá? Vamos mostrar a mesma coisa aqui agora. Só que agora é um programa escrito em Python. Vamos perceber aqui as diferenças, né? A primeira é que para eu poder criar um programa em Java, eu tive que criar uma classe, como vocês estão vendo bem aqui, ó. Tive que criar uma classe e depois criar esse método main. Sou obrigado a fazer isso para que esse programa seja um programa executável. No caso de Python, isso não é necessário. No caso de Python, é suficiente eu sair codificando, programando os comandos, as ordens. Então, imprima Olá Mundo. Aqui, ó, na mesma linha, eu estou lendo dados, que o comando aqui para ler dados é input. E porque esses dados são lidos como uma string, eu converto esses dados para float. Tá? Como eu falei para vocês, o meu objetivo nos exemplos não é ensinar Java e Python, apesar de que naturalmente eu vou precisar fazer comentários sobre as duas linguagens. Então, o comando aqui de leitura de dados do usuário é o input, no Python. O comando de impressão, de saída, né, na console é o print. Então, imprima Olá Mundo, imprima aqui qual a sua nota na primeira prova e leia o dado do usuário. Uma ordem no único... Duas ordens, desculpa, no único comando, tá? E existe uma terceira ordem que é feita aqui nessa linha, que é essa conversão. Então, eu estou convertendo o valor lido em string como um float. E armazenando na variável nota 1, faço o mesmo na nota 2, calculo a média. É o mesmo programa, pessoal, só que escrito em uma outra linguagem. Se a média for maior do que 6, imprime aprovado, se não, imprime vai para recuperação. O que eu chamo de destaque aqui, comparando com Java, não existe chaves para delimitar os blocos de comandos. Então, if não tem abre chaves e fecha chaves.
o que define o bloco no Python é essa indentação. Isso é uma curiosidade interessante. Não precisaria desses ponto e vírgula, mas eu coloquei, mas não, isso é uma outra diferença do Python, né? Não é necessário. E eu não precisei declarar o tipo das variáveis. Isso é uma outra coisa interessante. E eu já falei antes que eu não precisei também criar classe para que esse programa se tornasse executável. Ele já é um script, um programa executável, tá? Bem, acabei de concluir o que seria programação imperativa. Vou passar agora para o conceito objetivo dessa aula aqui, que é para a gente poder comparar o imperativo com o orientado a objeto, tá? Programação orientada a objetos é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos. Então, objeto, quando você pensa orientado a objetos, você está pensando num programa como sendo um conjunto de objetos. Então, qual é o conjunto de objetos e como esses objetos vão funcionar para que ele resolva o meu problema no meu programa? Então, essa é a pergunta essencial que você tem que fazer, né? Que eu coloquei aqui no final. Quais objetos existirão no programa e como eles irão interagir para resolver o problema que eu quero resolver através de um programa de computador? Então, a programação orientada a objetos é um paradigma de programação baseada no conceito de objetos e que podem conter estado, olha que é uma definição importante, estado, também conhecidos como atributos, e comportamento, também conhecidos como métodos. Então, quando você pensa nos objetos que você vai codificar, você tem que pensar nos estados que esses objetos vão ter, ou, nos estados não, no estado, né, que esse objeto vai ter, e nos comportamentos, ou no comportamento, perdão, que esse objeto vai ter. Tá? O que seria isso? Vamos já ver aqui. Quais objetos nesses dois exemplos existem para vocês? Então aqui a gente tem uma comemoração de um gol da Copa de 70, né? Um monte de jogadores de futebol, torcida lá atrás, o pessoal aqui dentro do campo, provavelmente, o pessoal na torcida, uma comemoração. E desse outro exemplo aqui, eu teria traders, que são aqueles operadores da Bolsa de Valores, né? Cara disparando disparando uma ordem de compra, então realizando uma ordem de compra de uma ação ou de um grupo de ações, ou consultando o preço de uma ação, a cotação de uma ação. Então eles estão negociando papéis na bolsa de valores. Então a gente tem a bolsa de valores, os operadores dessa bolsa, as negociações, né, dos papéis, a cotação dos papéis. Então, notem, tudo que eu citei aqui caracterizaria um objeto, ou o estado de um objeto, ou as operações desses objetos, ou o comportamento desses objetos. Quais são os objetos que tem nesses dois exemplos? Bem, eu vou me limitar a um dos exemplos, no caso, o exemplo da comemoração do gol lá da Copa de 70. Então a gente tem aí como sugestões de objetos para esse cenário, para esse problema, eu poderia ter o jogador, a torcida como sendo um objeto, o estádio, que essa comemoração está acontecendo como sendo um objeto, e a própria comemoração como sendo um objeto. Notem, eu estou olhando o cenário, uma fotografia do sistema. A gente pode imaginar aqui, ó, existe um filme, que seria o sistema em execução, e eu vou tirar uma foto desse filme, que é o que a gente está enxergando aqui agora. Nessa fotografia, que objetos estão vivos na memória? Então, eu poderia enxergar nesse sistema, que é a partida de futebol, enfim, da final da Copa, ou sei lá, uma partida do meio lá da Copa, eu estou enxergando nesse instante uma comemoração, um estádio, uma torcida e jogador. É isso que eu estou enxergando nessa cena. Bem, outras pessoas podem enxergar outros objetos aí, ou a composição de objetos, sei lá, de repente estádio como sendo alambrado, campo, a combinação de esses objetos menores, formando um objeto chamado estádio, por exemplo. Mas como o objetivo aqui é só ilustrar o conceito de objeto, então, dada essa cena, que objetos eu poderia sugerir para vocês? Jogador, torcida, estádio, comemoração. Vamos isolar um desses objetos aí, que é o jogador. Na verdade, eu estou chamando de objeto o que eu deveria chamar de classe, porque jogador é a classe dos objetos desse exemplo que são Pelé, Tostão, Jairzinho, etc. Então, eu não sei se eu consegui demonstrar para vocês aqui, mas o objetivo foi pegar uma foto
Tentar identificar os objetos que tem nessa foto. E dessa foto, conhecendo os objetos que me interessam para representar no meu problema, aí no caso eu selecionei aqui especificamente no exemplo jogador, eu pego os objetos Pelé, Tostão, Jairzinho e vou inferir uma classe que representa todos eles. Nesse caso, a classe seria a classe jogador. Bem, o que nós acabamos de fazer com esse exemplo aí foi uma de duas dessas operações aí. Ou a gente fez uma operação chamada de classificação, ou a gente fez uma operação chamada de instanciação. Então, durante a modelagem de um problema orientado a objeto, a gente faz uma dessas duas operações, normalmente. Então, você olha a fotografia do seu problema e vai tentar identificar, por classificação, quais são as classes que identificam esse problema. E como é que eu faço isso? A partir dos objetos, identifique essas classes. Então, os objetos que eu vi lá foi Tostão, Pelé e Jairzinho. O que esses três objetos são, na verdade? Eles são uma classe chamada jogador. Tá certo? Um outro exercício seria eu, a partir da classe, eu enxergar os objetos. Então, eu poderia já assumir que existe naquela fotografia uma classe chamada jogador, e eu vou, dessa classe, as instâncias delas, os objetos delas são Pelé, Tostão e Jairzinho. Então, esse seria uma outra forma de você fazer a modelagem desse problema. Então, beleza, identifiquei a classe. Quais estados e comportamentos de um objeto da classe jogador vai ter? Que estados e comportamentos ele pode ter? No caso, quando eu falo estado, eu estou pensando nos valores dos atributos. Quando eu falo em comportamento, estou pensando nas operações ou métodos que esses objetos podem executar. Exemplo, a classe... deixa eu botar aqui. A classe Pelé, perdão, o jogador Pelé, que é um objeto, uma instância, né, da classe jogador, o Pelé, ele tem como nome Pelé, ele tem como posição meio atacante, ele tem como altura 1,73 e tem como peso 73 quilos. Notem que os atributos que definem a classe jogador, para mim, para esse exemplo, foi nome, altura, peso e posição. Um comportamento desse objeto, um dos comportamentos que esse objeto jogador pode ter é driblar. Então, esse seria um método que, se eu executar nesse objeto, ele vai fazer alguma coisa, esse objeto. Seguramente, driblar para Pelé é muito melhor que driblar para um outro jogador lá do time do Brasil. Agora vamos enxergar a implementação desse conceito de objeto e classe em código, tá certo? Eu vou mostrar primeiro um código em Java, depois eu vou mostrar um código em Python. Eu estou usando, como vocês estão vendo aí, o Replit. No caso aqui, eu criei uma classe chamada jogador. Aqui a classe jogador. Aí notem que quando eu crio uma classe em Java, eu public class, eu começo com essa declaração e o nome da classe. Aí abre chaves e fecha chaves, ó. Abre chave e fecha chave. É o limite de definição daquela classe. Dentro dessa classe eu estou definindo 4 atributos: nome, altura, peso e posição. No caso do Java, eu sou obrigado a colocar o tipo desses atributos. Então, nome é um atributo do tipo string, altura é um atributo do tipo double, peso é um atributo do tipo double e posição é um atributo do tipo string. E aqui eu estou criando um método chamado driblar. Como é que eu sei que é um método? Bem, por esse abre e fecha parênteses. Então, normalmente nas linguagens de programação você cria um método dando nome para esse método e definindo entre parênteses os parâmetros que esse método vai ter. Nesse exemplo aqui, driblar não tem parâmetros. Então, por isso sempre um método ele tem, além do nome, esse abre e fecha parênteses aqui. Nesse caso do método driblar, ele retorna um valor. Que valor é esse? Como é void, valor nenhum. Então ele não retorna nada. Como é só um exemplo ilustrativo, o driblar executa essa impressão dessa mensagem, driblando reticências. Tá? Bem, aqui eu estou definindo a classe. Conceito, modelo. Os objetos ainda vão existir. Aqui eu não tenho Pelé, aqui eu não tenho Tostão, aqui eu não tenho Jairzinho. Eu preciso ter um outro programa,
vamos chamar assim, para ficar fácil para vocês, mas no caso do conceito de Java, uma outra classe, que eu vou chamar de classe main, ou classe principal, ou classe Gênesis, é um conceito que eu vou utilizar quando vocês ouvirem, que vai ser responsável pela criação dos objetos, por isso eu chamo de Gênesis. É o ponto de entrada do programa, é o primeiro programa, a primeira parte do programa que vai ser executada, e portanto é ele que vai criar os objetos, que representam os objetos desse meu programa orientado a objeto. Nesse meu programa, que é a classe main aqui, ó, para ele ser executável, essa classe, no Java, eu tenho que ter esse método main aqui, como vocês estão vendo aqui, tá? Então tem que ter esse método que inicia na linha 2 e termina na linha 11. Eu tenho a classe jogador, desculpa, o objeto jogador, J10, que é da classe jogador sendo criado. Então, a variável que vocês estão vendo aqui, J10, é uma variável do tipo jogador. Quem é jogador? É justamente a classe que nós criamos ainda há pouco. Esse jogador é criado, um objeto jogador é criado com esse new jogador. Abre e fecha parênteses. O que eu chamo a atenção para esse método que a gente está utilizando para criar esse objeto jogador é que ele tem o mesmo nome da classe. Ó. Mesmo nome da classe. Nesse exemplo aqui ele não recebe parâmetros, mas eu poderia ter um construtor, chamado de construtor esse método, que recebe parâmetros para poder inicializar esse objeto com alguns valores já padrões que eu vou passar aqui como no método, tá? Como parâmetro do método. Nesse caso, eu crio um jogador com nome, altura, peso e posição vazios, igual como está aqui, tá? Igual como está aqui. Porém, durante o meu programa Gênesis, eu fui definindo esse objeto. Olha, esse objeto J10 ele tem nome Pelé, tem altura 1,73, peso 73 quilos e ele é um meio atacante. Bem, em seguida eu só faço imprimir os dados desse jogador, tá certo? E função driblar, tá bom? Quando eu chamo o método driblar, eu estou mandando uma mensagem para esse objeto J10 para ele executar essa operação, driblar. Imagina agora que você está jogando videogame, quando você aperta um botão lá no controle, é como se você estivesse executando uma chamada de um método aqui para o objeto, no caso no videogame, aquele personagem que você está visualizando, fazer alguma ação. Nesse caso aqui eu estou pedindo para ele executar um comportamento que ele tem disponível, que é o de driblar. Agora a gente vai ver o mesmo exemplo feito em Python, tá? Aí aqui vocês estão vendo, ó, diferente de Java, é um pouquinho mais simples a definição, mas como eu estou mais acostumado com Java, eu acho mais confuso ao mesmo tempo, tá? Eu vou comentando a minha percepção, mas o ideal é vocês perceberem essas diferenças quando vocês estiverem programando, tá bom? Então, estou criando aqui uma classe, é mais simples, aparentemente, ó, classe jogador, 2 pontos, e tudo que tiver depois de 2 pontos é a definição dessa classe. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que essa classe tem esses 4 parâmetros. Eu defino os parâmetros, não, desculpa, atributos, 4 atributos. Nome, altura, peso e posição. E eu defino os atributos e já inicializo. Por que eu faço isso? Eu tenho que fazer isso no caso do Python. Porque não existe conceito de tipo aqui, ó. Não é uma linguagem tipada, né? Então, quando eu defino o atributo, eu não sei que tipo é. Eu só vou definir o tipo a partir da atribuição. Como eu estou atribuindo uma string para o nome, então essa variável nome é do tipo string. Como eu estou atribuindo um float para altura, então é do tipo float. Como eu estou atribuindo um inteiro para peso, é um inteiro. Como eu estou atribuindo uma string para posição, então é uma string posição. O método, o comportamento que essa classe tem é driblar. Está aqui, ó. Eu defino esse método através desse operador def, o nome do método, e eu sou obrigado, aí vem um pouco que me causa confusão, sou obrigado a definir, se eu quiser manipular os atributos desse objeto nesse método, um parâmetro chamado self, que é esse self, na verdade poderia ser qualquer nome, desde que seja o primeiro parâmetro do método, ele representa o próprio objeto. Então, nesse caso aqui eu estou imprimindo o valor da variável, do atributo nome desse objeto, e a mensagem está driblando. Só para deixar claro para a gente que quando eu chamar o método driblar, quem vai estar driblando é o objeto com esse nome aqui. Então aqui nesse exemplo aqui, diferente de Java, como as duas classes main e jogador estavam na mesma pasta, eu não precisei importar a classe jogador.
Aqui no Python eu precisei fazer isso, ó. E quando eu for fazer o new, eu poderia só colocar jogador. Porém, jogador é uma definição de classe que está em outro lugar, em outro arquivo, ó, não no mesmo arquivo do principal. O main.py aqui é como se fosse o meu Genesis, voltando ao termo que eu utilizei. É o ponto de entrada do meu programa. O programa que eu vou executar aqui não vai ser jogador, vai ser o main. Então, quando eu executar o main, meu ponto de entrada vai ser esse aqui. Ele vai definir uma variável do tipo J10 e atribuir a ela um objeto jogador. Então, eu sou obrigado a criar o objeto referenciando o nome dele completo, que é o nome do pacote, ó, que ele faz parte, o nome do módulo, na verdade, que ele faz parte. E aí eu saio definindo os atributos. Pelé, altura 1,73, peso 73 quilos, posição meio atacante. Eu começo a definir os valores dos atributos desse objeto. Por último, eu imprimo os valores desse atributo. E chamo o método driblar nesse objeto. E aí, o que ele vai imprimir? Self-nome, aqui nesse caso, é o Pelé. Quem está fazendo o drible, o objeto que eu estou executando o drible, o self aqui, é o próprio objeto aqui, é o de nome Pelé, que a gente distribuiu bem aqui. Então, para isso que serve esse self. Essa é uma diferença que eu gostaria de destacar para vocês. Para nós concluirmos a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a execução desses métodos no ambiente de programação que nós adotamos nesse curso, certo? Então, para a gente concluir. Eu vou fazer o meu login agora aqui. Através de uma conta do Google, no caso a conta que eu estou logado é a conta minha da UFRA. Esses códigos eu vou disponibilizar para vocês, tá ok? Então eu venho aqui em My Apps, então vou enxergar os meus códigos. Então a aula 1 aqui é a aula que vai mostrar, são 5 grandes aulas, né, que eu organizei. A primeira aula é mostrar a diferença entre programação imperativa e orientada a objeto. Então nessa aula 1 eu tenho 4 códigos. Um código com exemplo, um A em Java, que eu vou mostrar um código imperativo em Java, então deixa eu abrir ele. Tá, esse código imperativo que vocês estão vendo, deixa eu só mudar a configuração aqui, para que... Meu Deus, como é que eu tiro isso aqui daqui? Deixa eu vir aqui em configurações, ao invés de stacked side by side, tá? Bem, aqui do lado o ambiente, né, de execução do meu programa, e esse é o programa que eu mostrei para vocês. Se eu executar esse programa aqui, então notem que ele vai compilar, é um programa Java, né? Em seguida ele vai executar. Só um momentinho, está compilando ainda. Agora já está executando. Já mandou a mensagem Olá Mundo e está pedindo com a primeira nota. Vou colocar 8. A segunda nota eu vou colocar 4. Então 8 e 4 dá 12. Dividido por 2 dá 6 exatos. Como a condição ali é média maior do que 6, então ele vai para a recuperação. Se eu executasse de novo esse programa e digitasse os valores diferentes, tipo 8 e 5, a média vai dar 6,5, portanto ele vai ser aprovado. Só vamos esperar aqui a compilação. Isso é no programa Java, né? Beleza, agora está executando. Ó, o Lamun já pediu a nota, eu vou colocar 8 e 5. E agora ele está aprovado, como vocês estão vendo aqui. Bem, deixa eu voltar agora lá para o MyHapless. E na aula 1 eu vou para o meu mesmo programa, só que em Python. Tá certo?
Deixa eu mudar aqui para side by side. Se eu executar agora esse programa, run, o Lamundo já pede, ó, não compilou, que é uma linguagem interpretada, né? Qual a sua nota na primeira prova? Vou colocar 8. Na segunda prova, vou colocar 4. Dá 6, vai para a recuperação. Então, se eu executar de novo e colocar 8 e 5, 8 e 5, ele vai ser aprovado. Voltar de novo ali para o MyRaptors. Agora eu vou mostrar o exemplo de código só em Python, tá certo, gente? Orientado a objeto. Então, esse aqui é o método main, equivalente ao método main, né? Programa main. O jogador não é executável para a gente. Quem é executável para a gente é o main. É ele que é um programa que nos interessa, que vai imprimir mensagens e tudo mais. Então, se eu executar esse programinha aqui, vai imprimir, ó, Pelé, meio atacante, quando eu mando driblar, ele vai exibir a mensagem Pelé está driblando, porque lá na classe jogador, a gente programou para que o objeto que recebesse essa mensagem driblar, quando eu falo mensagem é o método, a chamada é o método driblar, vai executar esse bloco de comando. Aí, no caso, esse bloco de comando apenas imprime o nome e a mensagem está driblada. Bem, por hoje é só. Até a próxima aula, galera.